vamos dar início ao Sempre um Papo com o jornalista Carlos Alberto de Holanda, que vem diretamente da Venezuela para promover aqui entre nós tô brincando, é claro, né? Aliás, tinha que começar de algum jeito. Bem, esse projeto não era para começar assim, mas assim os acontecimentos do Brasil e do mundo fizeram ser. A minha primeira ideia é trazer, como vocês estão vendo, é maldade minha, sacanagem minha, o Fred Melo Paiva para um encontro com seus leitores, com os atleticanos e promover de novo o lançamento do Atlético Vai ao Paraíso e aproveitar também e relançar o Bandido Raça Pura. Na verdade, essa é uma edição, é um resto de edição, né? São poucos livros que sobraram da tiragem. E isso se tornou e vai se tornar uma oportunidade boa também para ouvir a história do Fred, para falar com o Fred, para que as pessoas conheçam mais um pouquinho esse jornalista e escritor que tem uma trajetória muito singular, passando por Belo Horizonte, São Paulo, diversos veículos de comunicação. E é sempre bom conversar com o Fred. Eu agradeço aqui a audiência. O programa Sempre um Papo hoje está sendo transmitido pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Instagram. O YouTube não veio, não mandou lembrança. Um dia a gente vai conseguir fazer. Mas basicamente pelo Facebook. No Instagram e no Twitter são apenas flashes devido às características de cada plataforma. Tá bom? A gente vai aceitar perguntas pelo e-mail info de informações @sempreumpapo.com.br e também aí pela própria plataforma do Facebook. Quem quiser fazer perguntas aí nos comentários, o Fred está aqui também para responder, seja qualquer pergunta que for feita, menos, é claro, do Cruzeiro, que a gente combinou aqui, que sobre esse assunto a gente não fala, não está na mesma região, então não dá para ficar falando mais nada. Bem, Fred, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Foi bem o que a gente combinou, não, mas tá bom, né? Cara, é o que tem que ser feito, né, Afonso? Obrigado pelo convite e obrigado pela sensibilidade, pela responsabilidade de fechar o evento. É o que, infelizmente, é o que tem que ser feito agora, né? Então vamos nessa. Obrigado aí para todo mundo que tá assistindo aí pelas redes. Beleza. Bem, é uma necessidade, é uma forma que a gente encontrou, inclusive, de viabilizar esse encontro entre público e convidado, público e autor, público e escritor, que acontece já há 34 anos aqui em Belo Horizonte. Informo que logo depois esse bate-papo nosso vai estar disponível no canal do YouTube do Sempre um Papo, que tem ali mais de 450 programas de TV gravados com escritores ao longo desses 20 anos, e depois vai para a Rede Minas. A Rede Minas tem também veiculado os programas sempre aos sábados e domingos. Fica também a dica, qualquer televisão educativa que quiser o conteúdo do Sempre um Papo, é só solicitar a Rede Minas. A gente está solidarizando, a gente está passando essa informação para quem quiser, claro que com autorização dos autores, dos principais operários aqui desse projeto, tá? Fred, vamos falar um pouquinho, como tem muita gente aí na rede que não sabe da sua história, não sabe a sua carreira. Eu queria que você fizesse assim, um apanhado da sua carreira desde a universidade, rapidamente, até onde você está agora, para posicionar um pouquinho o pessoal. Bom, eu me formei aqui na PUC, em Belo Horizonte, em jornalismo, e eu era bancário durante o meu período de faculdade todo. Eu era um bancário do Banco Nacional, ajudei a falir o Banco Nacional. Então eu saí daqui. Existia um programa de caça-talentos de faculdade, assim, da Editora Abril. Então eu saí daqui, o meu primeiro emprego, de verdade, no jornalismo, foi na Playboy. Na Playboy do Humberto Werneck, do Mirlando Beirão e do Ricardo Sete. Era um timaço. Primeirão. Assim. Tinha também o Jovem Gui, não sei se você se lembra, Guilherme Cunha Pinto, cara de um texto incrível, né? Então eu trabalhei na Playboy, depois eu fui para a Veja.
Depois eu assumi, eu fui redator-chefe da Trip e diretor de redação da Trip, ainda novo assim, e fiquei um bom tempo ali, fiz a TPM, o lançamento da TPM, você vê que absurdo, né? Era uma época em que ainda um homem poderia ser o diretor de redação da Trip para mulheres, é um absurdo, mas eu fiz. Dali eu fui para o Estadão, ajudei a criar o Aliás, que era, né, aquele Weekly Review do Estadão, com aquela contracapa que tinha uma grande reportagem onde eu fiz várias daquelas reportagens estão aqui no Bandido Raça Pura, inclusive é que dá o nome ao livro. E depois fui fazer televisão, fiz o Infiltrado, fiz na Gazeta Cidade Ocupada, ao mesmo tempo em que aceitei um convite aqui do estado de Minas para escrever sobre o Atlético, retomando, de certa forma, aquele espaço do Roberto Drummond, né? aquela brincadeira ali de ter um torcedor declarado escrevendo, né? Escrevendo sobre o time sem o futebolês, o tatiquês. Deixando, né? Claro que o estado de Minas faz isso com todos os times, né? Sim, tem o do América, tem o sim. do Cruzeiro. Tem a América, tem o Cruzeiro. E então eu ao mesmo tempo que fui fazer televisão, que foi legal, porque pude manter assim a escrita, né, no jornalismo no estado de Minas com esse projeto. Aí recentemente agora eu tive uma passagem pela Carta Capital, e hoje eu sigo fazendo a minha coluna no estado de Minas sobre o Galo, e estou trabalhando num projeto de novo para televisão, para uma plataforma de streaming, uma série, né, como foi o Infiltrado e tal. Vamos ver, isso é um pouco ainda misterioso assim, mas está caminhando. Voltando lá atrás, né? É um privilégio começar com essa turma, né? Humberto Werneck, Ricardo Sete e tantos outros que estavam ali na periferia, né? Nessa época também, sim. Por exemplo, as entrevistas do Rui Castro, né? Os perfis que ele fazia, né? Fernando Moraes também escrevia na época. Quer dizer, você começou bem num modelo que veio a se chamar jornalismo literário, ou new journalism, né? Que veio aí de fora, mas na verdade, você tirar um pouquinho da capa do jornalismo, esse povo sempre fez isso, né? Era uma redação, não apenas a Playboy, né? Assim, era uma época de ouro da Abril, esse começo dos anos, essa primeira metade dos anos 90. Tinha uma estrela assim, do jornalismo em cada redação. Né? Você tinha realmente assim, grandes textos em redações insuspeitas, assim, sabe? A Veja era incrível, né? O Oque de Souza, Geraldo Mayrink, isso era a parte de cultura da Veja, né? E a Playboy, ela era tratada pela Abril, ela era assim o máximo que existia em termos de texto, né? Mas é legal falar isso para as pessoas que estão te ouvindo, principalmente os mais novos. A Playboy não era revista de mulher pelada, ou a Playboy não era só uma revista de mulher pelada, ou a Playboy era uma revista literária, jornalismo, que tinha também mulher pelada. Ela tinha, na verdade, ela tinha uma fórmula maravilhosa, né? Que era, você entregava a mulher pelada para aquele objetivo da objetificação, né? E você entregava a desculpa, né, pro sujeito comprar aquilo, né? Então a desculpa é que tinha as melhores reportagens, os melhores textos, as grandes entrevistas, né? As entrevistas de Playboy eram entrevistas definitivas, né? Até hoje, se você for pesquisar ou fazer uma biografia do Pelé, você vai ter que ter a entrevista do Pelé, que, né? Claro que é composta de coisas hoje
impensáveis. Eu acho a própria Playboy impensável, tanto que Naquela desapareceu. época já era uma peculiaridade, né, para Playboy do mundo, né? Ela era uma Playboy muito reconhecida mundialmente, assim, né? Era tanto em termos de venda, como de qualidade, né? Ela era muito bem cuidada. Então, quando você tinha um bom texto, o sujeito ia parar lá. Tanto que era isso. O diretor era o Ricardo Sete. Quando eu cheguei lá, o diretor era o Ricardo Sete. O Juca foi antes ou depois? Foi antes. Foi imediatamente antes do Ricardo Sete, se não me engano. Mas o Werneck era o redator-chefe, o Nirlando era um editor especial, né, um editor. O Marcos Emílio Gomes, que também era um texto excelente, era um editor. O Guilherme Cunha Pinto, um repórter especial. O meu colega, parceiro, assim, da minha idade, da minha coisa, era o Ivan Marcília, que é um cara excelente também, um texto ótimo. E orbitavam todas essas figuras, fotógrafos do dia a dia dessa época. Era o Duran, né? Era o Pedro Martinelli, o Pedrão. Era incrível, era uma constelação, né? Eu tive o prazer de conviver com eles, né? Porque eu fui muito a São Paulo aquele período e tudo. E o que mais me divertia é que Humberto e o Nirlando, para quem não sabe, Humberto Werneck e Nirlando Beirão são companheiros de geração aqui de Belo Horizonte. Eles foram para São Paulo para trabalhar no tempo que, como o Otto Lara Rezende dizia, não se perguntava se você ia para São Paulo ou Rio, perguntava quando, não é? Era isso, não é o tempo de hoje, mas já houve essa frase. Eles são daquela geração do Jornal da Tarde. Né? E aí tinha Humberto e Nirlando sentados um ao lado do outro, na frente um corredor e no meio muitas mesas. Naquela época já era computador, mas era aquele computador grandão, né? Muitas mesas. E eu fiquei intrigado, porque todo mundo não passava pelo corredor, as pessoas contornavam no meio da mesa, demoravam, iam lá na frente e saíam na frente. E eu tô vendo aquele pessoal contornando o corredor, ninguém passava na frente. Eu tô sentado lá conversando com os dois e tô vendo. A uma hora eu falei, Humberto, o que acontece que as pessoas não passam aqui? Elas só passam por lá. O Nirlando e o Humberto olhou um pro outro e falou assim, eles são besta? Não tinha uma vez que não passava alguém na frente deles que ao passar rolava uma piada. Passava outra piada. Aí o pessoal... Era muito divertido. Essa é uma redação assim, divertidíssima de trabalhar. Porque essas duas figuras, né, que eu adoro, o Werneck e o Nirlando. E o Werneck é um piadista assim, em tempo integral, né? E um cara de uma generosidade, né? Então eu cheguei lá e eles tinham isso, né? Você ia fazer esse programa, que era um curso Abril, que era esse caça-talentos lá, e eles sempre assim, adotavam alguém, esse alguém ficava ali, passava uma longa temporada, depois ou ficava, ou era realocado dentro da Abril, como é a minha trajetória. Mas naquele ano, assim, Humberto colocou minha mesa do lado da dele. Então todo o texto que passava pela mão dele como redator-chefe, ele me entregava e falava, caneta o que você achar que não está legal e tal. Então eu canetava aquilo, né? E devolvia para ele, ele então me dava uma... Né? Ele olhava, discutia cada coisa, não, isso aqui você tem razão, mas eu acho isso aqui também. Então, isso é uma faculdade. Na verdade eu fiz a minha faculdade com esses caras, sabe? Porque na PUC aqui eu mais tomei cerveja, sabe? Eu sou um pouco anterior, eu sou da época que o Humberto trabalhava no Jornal do Brasil. E lá no Jornal do Brasil ele tinha uma gaveta especial, não sei se você sabe dessa história, lá vai eu contar a sua história, Humberto. Que o nome todo dele eu não ouso dizer, mas era grande. Mas especialmente as pessoas não acertavam o Werneck. E então vinha nos envelopes os nomes mais divertidos. Humberto sem H, Werneck com C, enfim. E ele cortava e guardava aquilo. Tinha uma coleção dentro da gaveta dele.
das coisas que vinham com os nomes trocados dele. Você imagina como é que são antigos nessa história. O Werneck tem essas coleções, né? Nessa época da Playboy que ele começou a guardar o que viria a ser depois o dicionário Pai dos Burros. Que é uma... Gente, olha... É um dicionário de Pai lugar dos Burros comum. é livro de cabeceira. Incrível. É um livro que Humberto, durante a vida toda, podemos dizer a vida toda, né? Durante um bom... Eu lembro daquilo ali, assim, ser uma coisa que a gente contribuía, né? Na época da Playboy, alguém dizia um lugar comum, assim, falou, nossa, esse já tá. Não, me dá aqui. Então... É aqueles lugares comuns que a gente fala, como o quê? Coisa inominável, chove canivete, né? Lugares comuns, né? Pai dos Burros, né? Pai dos Burros. E ele fez um livrinho que foi publicado pelo Tito Montenegro, companheiro do seu livro, Arquipélago, que é um livro de cabeceira, gente. É uma delícia. Inclusive, depois que você lê o Pai dos Burros, você começa a evitar. Hoje, se eu faço uma loucura de prometer um lugar comum, eu até escrevo só para registrar e depois sai procurando sinônimo. Mas, Fred, vamos lá. Como é que foi essa transição sua do jornalismo para a TV? É uma outra linguagem, um outro modelo, né? Você tem que ser outra pessoa praticamente, né? Assim, a minha ida para a TV, ela tinha assim, ela teve para mim pessoalmente, profissionalmente, assim, eu estava num momento amargurado com o jornalismo, assim, né? Era um momento de decadência do negócio, assim, quando começou a ficar mais explícito que o jornalismo ia ter dificuldade de sobreviver como ele sempre foi no papel, e que as pessoas estavam pouco preparadas para uma transição, né? A indústria do papel pouco preparada para uma transição para o digital, que você vê isso, eu estou falando de 2011, 2010. Nem tanto tempo assim, né? Então, naquele momento, eu tinha vivido até ali uma grande aventura com o jornalismo. Quer dizer, quando eu estava na Playboy, era esse time. Quando eu fui para Veja, também, assim, apesar de eu trabalhar na editoria de internacional, que é uma coisa assim meio estranha no jornalismo brasileiro, é uma coisa assim, um jornalismo muito feito na cadeira. O Brasil não tem assim essa... Sabe como o jornalismo americano tem, a primeira página já é internacional, grandes correspondentes, um jornalismo no telefone, uma coisa assim. Mas eu sentava do lado da cultura, eu ombreava aqui com o Geraldo Mayrink. Então depois fui para a Trip, numa época que aquilo era sensacional. Era uma inovação. Era uma inovação, uma coisa assim, em todo sentido. Era como hoje... trabalhar no Google, talvez, sabe? A gente levava o cachorro para a redação, levava filhos, era um acontecimento, e aquilo estava palpável na revista, né? Revista, assim, muito libertária, um pouco ativista, sabe? Uma coisa muito bacana. No Estadão também, quando eu fui para lá, fui fazer o Aliás, aí levei para aquele lugar austero, assim, um lugar, né? Corredores sombrios, no Estadão é um pouco isso, né? E eu fui para lá e comecei a produzir as coisas que eu fazia na Trip. Aquilo era um choque doido, eu tive um reconhecimento assim, muito, muito interessante naquela época. Então eu tinha vivido isso, e de repente a gente começou a descer a ladeira, eu comecei a ficar triste, sabe? A repercussão já não era aquela, eu já não tinha dinheiro para fazer as coisas como a gente, sabe, gastar tempo fazendo a reportagem, não tinha isso foi desaparecendo. Eu tive esse convite para ir para o History fazer o Infiltrado. Era um projeto que já existia uma base, mas que conta o que é o Infiltrado, que é legal. Pois é, o Infiltrado, ele é um programa de uma série, com vários, né, eu fiz 2 temporadas, cada uma com 10 episódios, em que você tinha uma grande reportagem, né,
Mas ela tinha uma camada de entretenimento, ele tem uma camada de entretenimento que é muito interessante. Então, assim, eu fazia o que eu sempre fiz, o que eu fiz na Trip, que era muito o que a gente chamava da reportagem de comportamento, né? Você mergulhar em determinado universo, conversar com personagens e abrir, fazer desabrochar aquele universo ali para o público, né? Para ele compreender um pouco aquelas pessoas e tal. Então, tinha um enunciado no começo de cada episódio que falava mais ou menos assim: para eu conhecer o mundo dos evangélicos, eu vou abrir uma igreja. Então, abrir uma igreja era um reality show, né? Mas ao mesmo tempo era um jornalismo em primeira pessoa. Era uma reportagem que era o quê? Era o infiltrado, que é um clássico do jornalismo, né? Você vai contar, até o correspondente de guerra, pelo menos as guerras clássicas, né? Elas mudaram muito, mas um correspondente de guerra na Segunda Guerra Mundial, ele é um soldado, né? Ele usa roupa de soldado, então é uma coisa que existe, sempre existiu no jornalismo. Mas bolamos isso, né? Então ele tinha uma cara tinha uma pegada de entretenimento, era mais vendido, como aquele cara vai abrir uma igreja, quer dizer, para eu conhecer o universo do funk, eu vou me tornar um funkeiro, eu vou me tornar um cantor sertanejo, eu vou me tornar um político, né? Para conhecer o mundo dos políticos e tal. Então, ele continuava sendo uma grande reportagem, ele continuava tendo um olhar diferente para as coisas, uma busca por um outro lado do negócio, que é a pegada da Trip, por exemplo, e é o que eu fiz no Estadão. E ele tinha texto. A princípio ele não tinha texto, ele era ele tinha o texto do roteiro e tal, mas eu ia desenvolver aquilo e tal. Mas ele tinha, de início, 5, 6 offs que o roteirista escreveu, e eu olhei aquilo e tal, e chamei o diretor e falei: será que não ficaria mais legal se eu escrevesse um pouco do meu jeito, né? Mostrei para ele que era um cara de televisão, mostrei umas coisas minhas para ele. Eu tinha vindo mais assim pela via do history do que pelo diretor. Então ele é um inglês, não me conhecia. Então ele leu as minhas coisas assim e falou: não, vamos fazer. E aí eu comecei a fazer aqueles offs do meu jeito, que sempre foi com uma pitada de humor, de ironia, de uma mistura entre uma linguagem que às vezes resvala vamos dizer, numa coisa mais chula, numa merda, numa bosta, numa coisa assim, mas que ela está sempre contrabalançada com uma busca por palavras que não são as mais comuns, que não, né, que recusa o lugar comum, que tem um ritmo. Aquilo que eu sempre fiz passou a estar presente nos offs, e aquilo mudou muito a concepção do programa, né? Porque a gente começou a fazer e falar, e o Gideon Bolton, que é esse cara incrível, esse diretor, cuja família são os produtores do Peter Sellers, o pai, o tio, sabe? É um cara maravilhoso. E então ele olhou aquilo e falou: não, vamos nisso aqui e tal. Então a partir daquele... Aí eu passei a ser muito incentivado a escrever, a ponto de ter episódios que tem 90 offs, sabe? Então ele passou a ser uma coisa que tinha texto. Então eu vejo o Infiltrado como uma continuação, sabe? Ele é uma versão televisiva daquilo que eu faço. Tá acessível para ser assistido ainda? Tá. No History? Não, tá no pirata no YouTube. O History jamais colocou. São essas coisas, cara, de um mercado que tem dificuldade em lidar com o outro, assim. O History nunca achava que não, você não pode disponibilizar esse negócio no YouTube. Sabe, os atleticanos aqui copiavam tudo e botavam tudo no YouTube, e na verdade aquilo era ótimo,
porque fazia girar, fazia circular. O Infiltrado foi muito bem sucedido, sabe? Tanto em audiência como eu fui parar no Emmy, né? Eu fui para um Emmy internacional, cara, aluguei um fraque, gravatinha borboleta, tapete vermelho em Nova York. Muito, muito bacana. Bora falar disso aqui. Primeiro, fala dos livros. Bom, o Bandido Raça Pura, ambos os livros são coletâneas da minha carreira. O Bandido Raça Pura, eu estava justamente nesse momento aí que eu fui para televisão, eu falei, eu vou fazer um apanhado das coisas que eu produzi. O Tito, na Arquipélago, na ocasião, estava editando muito material de jornalistas e tal, né? E Eliane Brum, ele fez, o Werneck, o Ivan Marcília e outros. Então eu fiz um recorte assim de perfis, né? Eu tinha feito muitos perfis, foi uma coisa que eu fui é uma coisa do jornalismo mensal. O jornalismo mensal tem muitos perfis, muitas reportagens grandes. Eu fiz um recorte de perfis bem diversos, assim, né? O livro tá dividido entre famosos, que tem desde, sei lá, Cléo Pires até Niemeyer, Apolônio de Carvalho, Dorival Caymmi, que fiz a última entrevista da vida dele, aliás, dele e do Apolônio. Tem aí anônimos, sempre adorei isso, perfis de pessoas anônimos, notáveis, porém anônimos, né? Não são celebridades, são pessoas ali. Então tem ali algumas pessoas, um senhor caminhador das marchas do MST, um sujeito que ocupou a reitoria da USP assim porque estava passando, sabe? Um hippie, velho hippie, assim. Então tem essas coisas, até coisas assim, o Sucatão, por exemplo, tem um perfil do Sucatão, que é o avião presidencial antes do Aerolula, né? E bichos, sempre gostei, cara, assim, de perfilar bichos como se fosse, sabe, eu começava a usar termos e coisas como se eu estivesse falando de uma pessoa. Porém era por exemplo, um cachorro, né? Teve o Boris, que está aí, que era o Boris é um cachorro que uma advogada, Thaís Martinez, cega, ela entrou na justiça contra o metrô de São Paulo para poder embarcar com o Boris, né, que era o cão guia dela. Então ela ficou muito assim famosa naquele mês, o Werneck contou uma história dela e eu não sei, ele conheceu ela, eu lembro de eu ter falado no telefone com ele, assim, falou, pô, essa mulher é demais, ela tá aqui, não sei o quê. Aí eu olhei para aquilo e falei, pô, como é que eu posso contar essa história diferente? Eu falei, pô, eu vou perfilar o Boris. Todo mundo fez a Thaís, eu vou fazer o Boris, né? Então eu conto a história, o Boris como se fosse assim né? Eu acho que o título até era Eu Não Sou Cachorro Não, né? Porque ele não era exatamente um cachorro, ele era uma ferramenta, né? Então esse era o debate na justiça e tal. Então fiz o Boris, fiz os urubus da Bienal, lembra quando teve aquele problema na Bienal numa obra do Nuno Ramos, né? Então ele tinha lá uns urubus que ele soltou na Bienal e alguém, primeiro uns pichadores invadiram o lugar onde estavam os urubus e picharam liberdade para os urubus, e aqui os pichadores foram presos, mas realmente assim os protetores dos animais resolveram, né, realmente retiraram os urubus da Bienal, e eu fui até a Paraíba atrás desses urubus, cara, para perfilar e contar a história dos urubus, que é uma coisa que eu adoro, fiz para a Folha de São Paulo. Então isso é o Bandido Raça Pura. Tem um prefácio do Ricardo Sete, muito bacana, e o Atleticano Vai ao Paraíso era uma reunião das minhas crônicas, desde o início, quando eu comecei a escrever, que era junho de 2011, o Atlético tinha uma perspectiva muito ruim naquele ano e brigou até a penúltima rodada para não cair.
a última foi o fatídico 6-1, né? E então, mas eu sou o pé quente pra cacete, cara. Comecei a escrever esse negócio aí e já em 2011 nós não caímos, em 2012 fomos vice no Brasileiro e ganhamos a Libertadores 2013. Então, em 2013, eu já achava que aquilo assim era um pouco uma sociologia assim de botequim sobre o atleticano, né? Então eu falei, eu vou reunir isso em livro. Eu vou reunir. Não dependia da Libertadores, sabe? E comecei a fazer isso no início de 2013, com uma ideia de que a gente ia jogar Libertadores. Eu então planejei isso, falei assim que acabar a Libertadores, inclusive combinado com o Atlético, né? Porque é um produto oficial do Galo, né? Então eu combinei com o Atlético, falei, nós vamos esperar a Libertadores, ganhando ou perdendo, a gente edita o livro. Chamei uma amiga que era diretora, a Renata Zinconi, que era diretora de arte da Trip, quando eu trabalhava lá, na época mais legal da Trip, ela implantou o projeto gráfico do David Carson, que era um cara incrível, era o cara mais importante do design de revista numa certa época. Ele fazia Ray-Gun americana. E esse cara gostou da Trip, né? A Trip era aquele ambiente bacana, legal. Ele veio aqui e fez um projeto gráfico para a Trip, e a Renata que aplicou. A Renata é premiada no Art Directors Club de Nova York, ela é fodona. E é uma atleticana de Poços de Caldas. Então eu juntei com ela e eu tava numa assim, eu queria testar as coisas. Então falei, eu não vou fazer com a editora, eu vou fazer eu mesmo, eu vou fazer só eu e a Renata esse livro. E ela fez um projeto gráfico, eu fui editando junto com ela. E a gente o Atlético começou a gente, né? Eu gosto disso. O Galo é vamos, né? Não é vai Corinthians, né? Vai aí. É assim. A gente é vamos, a gente, nós, né? Então a gente começou a evoluir ali naquela Libertadores e o livro ficou pronto, assim, né? Então eu só segurava e falava, não. E eu fui produzindo junto com a Libertadores. Então eu fazia aquele negócio, mandava para ela, falava, bota essa aí. E aí a gente passou mais uma fase, bota essa aí. Sabe, chegou uma hora, assim, eu pedia para ela, falei, vamos fazer uma capa, a capa da vitória e a capa da derrota. E tinha um título original, assim, a capa da derrota era o atleticano. Ele tinha esse título, o atleticano. Porque é uma palavra que está em todas as minhas crônicas, desde quando eu comecei até essa última. Eu tenho essas coisas, sei lá, uma palavra que eu comecei a perceber que ela estava em tudo, então eu comecei a realmente enfiar ela em todas as crônicas e tal. Então esse livro era o atleticano, se a gente perdesse. E a uma certa altura, numa crônica, eu falava, estamos, né, a 2 passos do paraíso, aquele negócio, né? E acabou virando aí o atleticano vai ao paraíso, que a classe operária vai ao paraíso também. Ou ia, né? Ou ia. Ia. Foi. E então, mas ela é uma budista, sim, ela até vive na Itália, num mosteiro e tal, e ela falou, não vou fazer capa da derrota, não. Isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer, eu vou fazer só a capa da vitória. Então ela fez essa capa e eu ficava com esse negócio, vamos fazer a capa, deixa a capa pronta, vou acabar esse negócio aí, dia seguinte eu vou mandar esse negócio para ela, sabe, eu não aguentar, eu queria fazer o livro de qualquer jeito. E a gente ganhou, né, cara? É foda. Tem umas perguntas aqui, gente. Tem pergunta? Tem. Agora pode fazer. A primeira que vai ganhar o livro, né? Eduardo Estilac. Previsão de algum novo livro? Perguntando para quem não ouviu se tem previsão de algum novo livro. Olha, quando alguém pergunta isso, eu até estremeço. Porque eu tenho o seguinte, eu devo um livro para o Luiz Schwartz, na Companhia das Letras. É uma maior vergonha que eu tenho esse negócio. Porque eu devo esse livro. Né? Não faz tanto tempo que eu devo esse livro.
sabe? Mas faz tanto tempo que eu devo esse livro. Mas é aquele negócio, eu fui fazer uma grande reportagem na Amazônia, que se baseava na última reportagem que eu escrevi para o Estadão, que está aqui, está no Bandido Raça Pura, que é a história de um menino que se perde na floresta. O pai dele, a família mora numa daquelas costelas de peixe, assim, lá no final, né, eles já tinham aberto e indo ocupando a floresta 50 quilômetros. Então ele é o último sitiante. E esse menino se perde nessa mata, que é a Amazônia, uma parte de floresta secundária, Amazônia, ali no norte de Manaus, perto de Presidente Figueiredo. E o pai faz uma equipe de busca completamente, um exército de Branca-Leone, assim, ele usa diesel como repelente, ele passa 50 dias comendo farinha, é um negócio absurdo, assim, mas uma história maravilhosa, parece um pouco assim, né, a brasileira de como é que é aquele livro do Krakauer, gente? Into the Wild, né, na natureza selvagem, né, que virou filme, né? Então é um pouco aquilo, tem histórias paralelas maravilhosas, é realmente uma história daquelas que você pegou essa história aí? Não, essa história é uma história verdadeira. Isso é uma reportagem que eu fiz para o Estadão, eu contei essa história. Entendi. Inclusive eu fui com essa matéria finalista de um prêmio ESSO. É uma história tão incrível. Que você decidiu não contar? Não, que o Luiz, na época, me procurou e falou: faça isso em livro, conta essa história em livro. E fizemos, e eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, fui para a Amazônia, fiquei na Amazônia, fui e voltei com aqueles preços de passagem na Amazônia, fui na mata, entrei para dentro da mata, passei dias nessa mata, fazendo o caminho do menino, o caminho do pai, coisa horrorosa, passando dias, fotografei tudo, fiz tudo. Quando eu voltei da Amazônia, eu não tinha um puto, cara, eu tava sem dinheiro. Aí o que eu fui fazer? Jornalismo. Aí não teve tempo para escrever. Aí o Luiz fala comigo: não, você acorda às 7 horas da manhã, escreve de 7 às 9. Eu falei: como é que eu escrevo 7 às 9, cara? Meu fechamento vai ter 1 hora da manhã, 10 horas da manhã eu tô aqui de novo, jornalista, cara. Você trabalha pra cacete, o negócio já sucateado, né, cara? Então o que 10 jornalistas faziam, agora eram 2. Então, e nisso foi essa enrolação, enfim, eu até hoje não entreguei esse livro pro Luiz. Pode falar com ele aí que até tá assistindo. Um dia, eu já falei outras vezes para ele, eu vou ser um cara de um livro só, sabe? Mas um dia eu vou entregar. Pergunta do Instagram. No Instagram, Rodrigo Gomes de Freitas, a pergunta: a liberdade de brincar com texto usando gírias, expressões populares, você desenvolveu após a universidade? Ela tentou formatar seu texto? Outra pergunta: como você vê o papel do revisor de texto nos seus textos? Dá uma cantada na pergunta. Olha, eu fui desenvolvendo o meu texto. Eu não acho que, infelizmente, né, eu me arrependo, eu fiz uma péssima faculdade, sabe? Fiz uma péssima, sabe? Então, eu sou um menino que fazia boas composições, quando as redações se chamavam composições, eu era um menino que fazia boas composições. Eu sou filho do meu pai, que é um cara que escreve muito bem. Eu não me lembro assim do meu pai estar do meu lado, me dando dicas de coisa, mas certamente eu fui influenciado por ele, pela biblioteca dele, sabe? Meu pai é um leitor assim, um pouco obsessivo, isso é até um problema, sabe? Um cara que começava a ler assim, sexta-feira quando voltava do trabalho e parava domingo, mas eu mergulhei naquilo ali, naquela biblioteca dele, fiz descobertas assim por conta própria,
E as coisas, tudo foi me influenciando. O Werneck morre de rir, porque eu falava com ele que assim, a minha primeira grande influência literária era o Adonias Filho. O Werneck fala, pô, que isso? Fala isso pra ninguém. Mas eu acho o Adonias Filho injustiçado, sabe? Porque ele, uma certa altura, ele teve lá uma relação com a ditadura, né? Teve uma coisa forte, né? Como é que eram os livros? Corpo Vivo. Corpo Vivo, eu acho que é o livro que eu mais reli na vida. Meu cachorro, um dos cachorros mais importantes da minha vida, se chama Cajango. Sabe? E a esposa do meu cachorro, a Malva, era a Malva. Quer dizer, são os dois personagens, né, do Corpo Vivo. Corpo Vivo é um livro maravilhoso. Mas eu acho que isso tudo, quer dizer, teve uma certa época, pensando nesse negócio da gíria, das coisas, da maneira de falar, eu lembro, obviamente, eu fui muito influenciado pelo Werneck. Eu fui muito influenciado por essa escola da velha Playboy. E a uma certa altura, eu lembro que eu estava lá, assim, eu parei, olhei assim um dia e falei assim, pô, esses caras são incríveis, as imagens que eles usam, né? As imagens. Mas são imagens deles, da vivência deles, da geração deles, né? E eu passei a respeitar as minhas. E as minhas eram peculiares, vamos dizer assim, sabe? Eu era punk, cara. Sabe? Eu tenho uma vivência assim, eu sou uma pessoa abalroada pelo movimento punk. Sabe? Eu até hoje eu ouço punk rock. Sabe? Até hoje. O que você ouve? Obviamente que, assim, eu procuro não incomodar, né? Então, minha mulher, eu levei um bom tempo sabe, eu ia ficar com vergonha daquilo, né? Minha mulher ouve músicas ótimas, assim, e de repente eu tive que, uma certa altura do relacionamento, falar, olha, eu gosto de Olho Seco. Eu posso colocar eu gosto de Cólera. Como é que chama? Negócio de pôr no ouvido? Um fone? Eu? Se eu ponho fone e ouço punk rock, muitas vezes. Eu dirijo, eu tenho medo de avião, então eu dirijo na estrada alucinadamente, assim, né? Para onde eu vou, de Buenos Aires a Fortaleza, eu vou de carro, né? Punk rock, sabe? Que negócio. Então, eu sou influenciado por isso, entendeu? A minha Então, quando eu pegava, bom, as imagens, né, as flores do campo, não era isso, as imagens não são essas do Werneck, né? Mas as minhas era aquela coisa muito urbana, né? Muito, sabe, eu sempre fui assim desse negócio, sabe? Sempre me encantou o popular, né? O punk rock era uma coisa da periferia, o Mineirão lotado, né? Essas coisas elas me influenciaram muito e eu usava isso, quer dizer, a minha linguagem, o meu jeito de falar, essas gírias que vinham desse lugar. Eu passei a ter respeito por isso, sabe? A usar isso, né? E ainda sobre o punk, eu acho que toda a ironia, a minha coisa muito crítica, sabe? Eu me jogo, né, assim, numas situações, sabe? Tem hora que às vezes eu acabo de fazer um negócio assim e não aguento, eu tiro o maior sarro com os cruzeirinhos, aquele negócio, e falo, meu, e agora? Vou para Belo Horizonte, como é que vou andar lá? Sabe? Porque eles ficam com tanta raiva. Eu sei que vai provocar aquilo. Eu sei, mas não aguento, sabe? Então é essa veia. Eu ando mais calmo, na verdade, com relação a isso. No Facebook, Fábio Morato, por que você saiu da Carta Capital? Olha, a minha saída da Carta Capital não é uma saída agradável. Eu saí da Carta Capital porque eu entendi que a Carta Capital não respeitou da maneira que eu esperava uma questão
um problema meu pessoal, familiar, de doença na família, e eu não me senti devidamente acolhido. E acho que por ser a carta capital, eu esperava outra atitude, talvez, então eu resolvi sair em respeito a mim mesmo, eu acho. Como você já escreveu uma crônica e a situação da sua esposa é, de certa forma, pública, fala um pouquinho como ela está, como é que está a situação agora? Pois é, a Fabi, ela foi diagnosticada com câncer no final do ano passado. Ela está bem, Afonso, ela tá se tratando, né? Acabou agora uma primeira fase assim, do tratamento de rádio, de químio. Eu acho que ela atravessa esse período assim, de uma forma muito, sabe, muito forte, muito bonito até. Algo que eu acho que acaba se refletindo na gente. Eu me sinto 3 meses depois desse diagnóstico, eu me sinto forte, sabe? Porque é incrível essa doença, né? Assim, ela é tão comum, mas eu tenho assim a certeza de que você precisa viver isso proximamente mesmo, para você entender o tanto que isso te choca, te abala, sabe? Eu passei assim esse ano de 2020 entre o desespero e a elevação, sabe? Assim, o ser humano também como a gente é perfeito, sabe? A gente pensa coisas que vão colocar a gente numa condição de mais tranquilidade, sabe? A gente tem insights que são poderosos, sabe? Que te fazem compreender aquilo numa outra perspectiva, sabe? Então, tem sido assim, esse negócio mesmo da carta, sabe? Eu poderia... antes, eu falaria disso com muito ressentimento. Eu sou uma pessoa assim, eu sou um pouco assim, sabe? Eu fico puto, e eu fico puto mesmo, cara. Eu sou assim, sabe? Inclusive na minha vida profissional eu mudei bastante de emprego. e sempre assim, eu acho que é o outro lado de quem faz as coisas com muita paixão, sabe? Eu faço. Então, isso que você vê numa coluna do Galo, ele tem um outro lado. Eu sou um cara brigão, sabe? Pisa no meu calo, eu fico puto. Então, aí vem todo, né? o emputecimento do punk rock, né? Então, eu sou um pouco assim. Agora, isso, por exemplo, eu te juro, eu falo porque eu sou uma pessoa assim, muito transparente. Eu esperava outra postura da carta como uma publicação de esquerda, e, portanto, se tem algo que define isso, essa posição, é a solidariedade. E então eu esperava, de fato, outra postura. Mas eu falo disso e não está em mim essa raiva, não está em mim essa coisa, sabe? Eu tenho uma coisa muito mais importante com a qual lidar agora. Eu tenho uma vida muito mais importante para ser vivida do que eu me apoquentar com esse negócio, sabe? Vamos falar então dessa vida e desse tempo. Como é que você está vendo as coisas hoje? Estamos falando aqui de um auditório, de um hotel, sem público. Por sinal, você nunca ia imaginar que ia participar de um debate a portões fechados, porque se tem jogo a portões fechados, inclusive por motivos muito menos relevantes, né? Você não acha? Fechar um estádio, né? Porque vocês brigaram, jogou pilha na cabeça do outro, aí fecha o estádio, é um absurdo, né? Aqui pelo menos é um motivo justo, né? Afonso, isso você está se referindo ao coronavírus. Sim. Isso é uma merda monumental, né? Mas vamos tentar
e aí eu acho que isso está em consonância com o meu momento pessoal, vamos tentar olhar de uma maneira positiva, se é que isso é possível, né? Diante de tantas mortes que já aconteceram e das que podem e devem acontecer no Brasil agora. É um momento em que a gente vai para casa, sabe, em que a gente está fechado com a gente mesmo. Eu acho que isso vai suscitar muita reflexão, do ponto de vista assim, espiritual mesmo, sabe, das pessoas se aquietarem um pouco, mas também é um momento de você pensar aonde que o capitalismo nos levou, né? Aonde que esse sistema vitorioso depois de uma guerra, aonde ele nos leva, né? Tem toda uma questão ambiental que está posta há muito tempo, né? Que o capitalismo não tem dado conta de lidar com isso, né? As empresas, as grandes corporações, elas ficaram maiores que as pessoas, né? Então, você tem grandes conglomerados que atentam contra o meio ambiente, e o que você vai fazer com isso? É uma sociedade anônima, como é que nós vamos lidar com isso? Que a democracia, ela foi sequestrada por essas corporações, né? Democracias sólidas, verdadeiras democracias como os Estados Unidos, né? Foram os representantes deixaram de ser do povo para ser o representante de determinado segmento, como a gente tem aqui também, né? Então, eu acho que tudo isso, o coronavírus, ele também nos convoca a repensar esse modelo, sabe? Ele vem sendo repensado, né? A campanha do Bernie Sanders nos Estados Unidos e o sucesso dela até outro dia, era ele o candidato democrata. Quer dizer, você tem é um grande movimento, na verdade, né? Bernie Sanders, ele representa um grande movimento que nos remete ao Occupy, o Wall Street e tudo mais, de repensar o dinheiro face ao meio ambiente, às necessidades da maioria da população. Então eu acho que de alguma maneira o coronavírus, né, o que ele vai provocar? Quer dizer, você hoje tem esfregando na sua cara com esse negócio o que é a precarização do trabalho. Então, quer dizer, não temos mais carteira assinada, não temos mais os direitos do trabalhador. Beleza, agora o Uber que você vai pegar nessa circunstância, esse cara não tem como parar de trabalhar, porque esse cara não recebe nada de ninguém. Ele só recebe se ele trabalhar. Então, quer dizer, todo o trabalho informal, esse sujeito vai ficar em casa? Como que ele vai ficar em casa? Né? Como é que ele vai ficar em casa? Ao mesmo tempo, você tem questões assim simples da nossa estrutura escravagista brasileira, sabe? Tem, né? No Rio de Janeiro, outro dia, tinha uma notícia, um casal que tem o coronavírus não dispensou a sua funcionária, a sua empregada doméstica, que estava indo trabalhar, sei lá, dentro de um escafandro. Quer dizer, agora, a situação que está posta, somos todos iguais. Todo mundo vai pegar na maçaneta. Então, eu acho que isso tudo nos convida, sabe, a pensar uma outra maneira de se organizar no mundo. Tá cheio de perguntas, então escolhe uma bem cabeluda aí. Escolhe uma do Cruzeirense. Eles adoram. Camilo Jesuíno. Camilo Jesuíno. O atleticano hoje está no paraíso com a realidade do futebol mineiro?
O atleticano, como parte da nossa história, né? Como que a gente é de verdade. Então, assim, justamente no ano em que a gente estaria de fato no paraíso, porque ver o Cruzeiro cair realmente é uma coisa sensacional. Eu tive sentimentos assim tão maravilhosos com isso. Eu tomei um porre, Afonso, assim, mas dos mais monumentais da vida. Então, realmente, assim, é uma alegria maravilhosa. Mas, justamente nesse ano, a gente mete os pés pelas mãos, começa a desgraça. Agora, realmente, sei lá, caiu o dinheiro do céu e chamaram o Sampaoli, e realmente as perspectivas mudaram assim de uma hora para outra. Mas o que estava se desenhando, eu achei que a gente fosse cair também. Falei, nós vamos cair esse ano. Sabe, a nossa história, ela leva a gente a achar essas coisas, sabe? A gente está sempre sendo espreitado pela desgraça, sabe? Pelo azar e pela injustiça, sabe? Nota triste aqui para começar a encerrar. Estamos começando a encerrar. Falando de jornalismo, da sua trajetória. Hoje, eu acabei de ficar sabendo que o Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais fechou. Demitiu seus funcionários e fechou. Lamentável. Quantos anos tem? 50 e poucos, né? Lamentável. 54. E assim, um sindicato historicamente atuante hoje, nos dias de hoje. Então, lamentável. Agora, Afonso, boa parte da população aplaude o sucateamento do sindicato, sabe? Dos sindicatos em geral. Quer dizer, o trabalhador brasileiro, ele aplaude o sucateamento dos sindicatos. O que a gente vive, a nossa ignorância, ela é triste. E assim, imagina, a situação dos sindicatos jornalistas, ela não é muito diferente. Os sindicatos perderam de um ano para o outro no Brasil a contribuição sindical obrigatória, né? Quer dizer, isso vendido como assim, acabou a mamata desse pessoal. Quer dizer, a gente estava agora falando disso, né? Se você... isso é uma coisa tão velha do capitalismo, né? Quer dizer, uma coisa do começo do século passado. Quer dizer, quando começou a se estruturar as companhias, as empresas, viu-se a necessidade de organismos que protegessem o trabalhador, porque senão o patrão se torna um peso desmedido nessa balança. E a gente um século depois está aplaudindo que o sindicato está acabando. Conduz a reflexões muito piores, né? Porque, na verdade, o sindicato está acabando também porque acabou o emprego, né? De certa maneira, está acabando porque, por esse motivo que você acabou de falar, a contribuição sindical era demonizada, né? Uhum. E todo mundo acha bom. Vamos dar um parêntese aí que essa conversa vai muito longa. Tem mais alguma pergunta? Eu queria terminar... Camilo Jesuíno. Camilo Jesuíno. Fred, você que escreveu muito em 2013 e 2014 sobre o torcedor mineiro, qual a avaliação que faz hoje? Sobre o torcedor mineiro? Isso. Aí você é Clube Atlético, né? Olha, assim, a gente, o torcedor... O atleticano, no caso. O atleticano e... Mas o torcedor, de forma geral, assim, não sei se a pergunta dele vem por isso, assim, né? Mas a gente viu nos últimos anos, e coincide com esse tempo, porque coincide com a Copa no Brasil. A Copa no Brasil, ela elitizou demais os estádios, né? Os estádios foram reformados e aquele público que a gente costumava ver,
ele foi substituído por outro, né? Os sócios torcedores são caros, hoje até tem uma volta atrás, assim, né? Os clubes lançam coisas mais populares. Mas teve muito isso, né? Então, esse torcedor, o torcedor antigo, eu vejo ele assim, ele é mais, será que ele é mais apaixonado? O torcedor mais novo, ele é muito consumidor, né? Ele tem essa característica do consumidor, o cara que ele pagou para ver um espetáculo, ele exige um bom espetáculo, ele vai, sabe, o time jogou mal, se tivesse um saque, ele ligava e falava, não, eu quero meu dia de volta. O cara perdeu o pênalti. Então esse cara é chato, sabe? Esse cara é chato. Muitas vezes é chato. Então você tem, por exemplo, não que o torcedor antigamente não vaiasse o time. Então a vaia é uma coisa boa, mas a vaia hoje, sabe, de um tempo para cá, ela é muito mais presente, ela é muito impaciente. Sabe, quando antigamente ela, não sei, eu não sei, o popular, assim, ele sabe fazer festa, né? Ele sabe fazer festa, né? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, né? Mas se você vai no casamento no Leblon e vai no casamento na Rocinha, eu duvido que a festa de casamento do Leblon vai conseguir competir com aquilo. Porque as pessoas sabem fazer festa, né? Então aquela festa lá, ela ficou assim um pouco, sabe, fora todo o aspecto assim que existia, né, de uma democracia interessante no estádio, né? Você podia viver, e certamente eu vivi, muita gente vive na sua bolha há muito tempo, né? Eu estudei aqui nos colégios particulares aqui, mas você ia pro Mineirão e não existia nem a divisa que depois foi colocada por questão de segurança de correria, né? Foi a primeira coisa que fizeram, né? Colocaram divisões para tornar os espaços menores e não acontecer pisoteamentos em alguma situação, né? Quando aquilo não existia, poxa, você encontrava todo tipo de gente. Hoje o sócio torcedor se vale desses setores para dizer, aqui fica você que paga R$3.000 por ano. Até outro dia o Atlético era isso. Entre 2.000 e 3.000, não sei, porque eu nunca fui desse negócio, que era o sócio mais caro. Quer dizer, você tinha um curralzinho para esse cara, né? E outro para quem... Quer dizer, as pessoas nunca vão se encontrar, então realmente mudou, assim, né? Mudou. Mas se a gente começar a contar para as pessoas que estão assistindo a gente, que eu, quando criança, pegava o ônibus na Rua Guarani. Lembra do ônibus da Rua Guarani? Lotado de pelo de gente. Ia lá, chegava no campo, sentava em qualquer lugar. Na verdade, tinha a torcida do Galo. Eu tinha minha preferência perto da charanga. Mas você podia sentar em qualquer lugar, vamos falar a verdade. Qualquer lugar. Você entrava, tinha um Mineirão inteiro para você sentar, assim, né, se quisesse. A pergunta é essa, inspirada nessa história de Mineirão, porque eu tenho a imagem da minha vida. Você podia assim, Afonso, qual que é a imagem da sua vida? A minha imagem da minha vida foi no dia que a primeira vez que eu fui no Mineirão, eu cheguei atrasado com meu tio me levou, era de noite, né? E eu cheguei atrasado, então quando eu subi aquela escada e vi aquele Mineirão verde, com o Clube Atlético Mineiro lá embaixo, nem lembro o jogo qual foi, e aquelas luzes, né? Que é uma coisa que o pessoal não lembra hoje. As luzes transformavam o verde do gramado em uma coisa extraordinária. Você lembra disso? Eu tenho a mesma imagem. Eu lembro de quando eu subi a escada a primeira vez e vi o campo, no Atlético América. E eu desconfio que muita gente guarda isso na memória, porque é muito impactante, né? Aquele negócio assim que você perde a respiração do tamanho daquilo e daquela multidão, né? Isso porque é você, uma coisa, você vê aquela multidão. Chegar numa montanha e ver uma montanha, paisagem, não. Campo verde, iluminado, gente, aqueles semideuses ali, né? Tem isso, naquela plataforma ali, eram deuses, semideuses.
E aquele monte de gente, eu tava lá naquele 120 mil, no dia dos 120 mil, 110 mil, eu tava lá pro década de 70, sentava, tinha tanta gente que se você levantasse, você não sentava de volta. Nem onde você tava. Então não podia ter vontade de fazer xixi, impossível fazer xixi, não podia Eu sair não dali. sei, assim, tem muita gente que... Eu escrevo isso assim, meio de brincadeira, né? Já escrevi várias vezes, assim, tipo, saudoso da época em que bebíamos todo o chopp, assim, eu saía para comprar chopp, tinha um jeito, essas coisas são tão legais. Primeiro tinha um jeito que como eles colocavam o chopp no copo, né? Porque todo mundo que pega uma cerveja em lata faz assim, né? Devagarzinho. Eles não tinham tempo para aquilo, eles viravam a lata dentro do copo. Aquilo sobe perfeito. Pode testar que você vai ver. E aí, a gente pedia assim, pedia 8 chopps para os amigos e pegava assim dentro deles, aí levantava os 8 e saía assim. Não, isso aí, Mineirão cheio. E saía do bar assim, porque na hora que você pegava, você tinha que atravessar o bar te empurrando para dentro do bar, né? Então você passava na cabeça das pessoas e aquilo ia caindo, ia virando aquele negócio. Mineirão é um negócio, né? E as pessoas às vezes usavam os copos para depois fazer xixi dentro do copo na própria arquibancada e jogavam na geral, com o povo que estava lá embaixo. Então muitas vezes eu cito isso na coluna assim com saudosismo, né? Que obviamente contém um exagero, porque é claro que isso não é legal, mas eu lembro tanto assim, cara, eu tenho uma imagem do Mineirão na cabeça, assim, eu um dia no Mineirão lotado, aquele negócio, a torcida do Galo ainda ficava no sol, né? Fica no sol no Mineirão, né? Não sei mais se bate sol com aquele negócio lá, mas ficava no sol, né? O sol vinha ali, pegava o sol o tempo inteiro. Então eu me lembro de uma imagem assim, de estar naquele negócio apertado e um cara passar lá embaixo, assim, com um tropeiro, né? O cara comendo tropeiro, aí acabou o tropeiro dele, ele não quis mais tropeiro. Não, ele pegou o tropeiro e fez assim, ó. Vuu! E aí passou aquele macarrão, feijão, arroz. Era normal, era uma coisa assim, ogra, né? Parece que tinha assim você achava bom aquilo, tá bom. Eu tenho uma história aqui que eu não sei se eu conto, se conta, eu não conto. Tava lá, como na época, uma menina que eu tinha levado a primeira vez pro Mineirão, aquela coisa gentil, um pouco abaixo da charanga do Galo, no Mineirão, eu tava lá. De repente, voa cerveja. E pra eu falar pra ela que era xixi. Pode não ser se é. Que isso que aconteceu aqui? Eu falei, cerveja, o pessoal jogando. Eu lembro da minha vergonha. Então, assim, eu acho que a gente saiu disso pro banheiro com mármore, né, bicho? Assim, é uma coisa estranha, assim, estranho. Pois é, nesse ponto que eu queria que você dissesse pra gente começar a encerrar o projeto, o nosso bate-papo, é a paixão. Eu queria que você encerrasse falando da paixão do ser atleticano, que é o que nos diferencia, inclusive, de tantas outras paixões de outros times. Eu sei das paixões do flamenguista, a paixão do vascaíno, a paixão dos times paulistas, que é uma paixão meio anódona, né? Meio assim. Mas a nossa é diferente, né? A nossa é diferente. E é diferente de verdade, sabe? Porque toda torcida vai dizer que o seu é diferente. Eu tô, Afonso, fazendo um filme do Galo, sobre a história do Galo, com 2 grandes cineastas, cara. O Elvésio Marins Júnior, que é o do Girimunho, e com o Serginho, que é do Céu Sobre os Ombros, que ganhou o Festival de Brasília e tal. E tem uma coisa, é um filme sobre a história do Atlético, né? A história toda. Então eu mergulhei, assim como eu nunca tinha mergulhado antes, no entendimento dessa história e ficar pensando a respeito disso. E eu tenho para mim o seguinte: a nossa história, ela é tão bonita, a nossa história, nosso passado, a fundação do Atlético. Primeiro gol ser feito pelo Aníbal.
O primeiro gol ser feito pelo Aníbal Machado, né? Gol literário. Assim, a gente tem, e não, assim, fora esses lances como isso, por exemplo, mas tem uma coisa, pô, o Atlético foi fundado, o quê? 2 décadas depois da abolição da escravidão. E a gente, desde a fundação, é um time de preto e de branco. É um time fundado por uma elite estudantil de Belo Horizonte que já, de largada, abraça uma opção popular. Então, quer dizer, a gente é, fundamentalmente, a utopia de um país que nunca se realizou. A gente é o preto e o branco, o rico e o pobre. E eu acho que em nome disso... da República. E se você pensar, quer dizer, nós somos assim também... como constituída, né? E nós somos também o clube de uma cidade que tinha acabado de nascer. Então, quer dizer, ela não tem uma identidade própria. Então o Atlético, né? O Atlético vem costurar esse retalho social, assim, né? E eu acho isso tão bonito, é uma história tão bonita desde sempre, desde isso até a gente ter todo o nosso infortúnio, todas as nossas injustiças, elas remetem aos anos 70 e 80. Quer dizer, eles remetem à ditadura e eles, obviamente, têm a ver com o fato da gente ter no nosso plantel um dos maiores jogadores do mundo, que é o Reinaldo, um opositor da ditadura. Quer dizer, então a gente honra essa história desde sempre. E eu acho que o fato da gente não ter desistido do Atlético é porque você não desiste de uma utopia dessa, Afonso. Aqui, você aguenta isso aqui? Desculpa aí, gente. Aqui eu descobri uma coisa aqui. Joguei no galho. Silva e Afonso. Vou mostrar para vocês. Daqui a pouquinho bota para vocês. Eu acabei de descobrir hoje. Manja o estilo do Afonso, feio feito a peste, como eu, e o estilo do Silva. Não, dá para aumentar? Olha o Silva. É maravilhoso, cara. Olha o Afonso. Se der para pegar aqui, ó, tá grandão, não tá? Esse é o Afonso. Beleza? Eu não sei que data, mas pelo jeito da foto vai a 37, 40. Pode ser? Olha pelo estilo da camisa, isso por aí talvez. Eu só me vi aqui. Uns 40. Eu adorei. E o Afonso é a minha cara. Mas eu penso isso, sabe, Afonso, que a nossa uma história para mim é essa, um ponto é esse, sabe, que a gente defende uma maravilhosa utopia, inclusive, sabe? Independente de campeonato, né? Independente eu já ouvi de campeonato. Tantos torcedores que cantam os campeonatos, né? O atleticano não tem esse problema, ele vai continuar fiel ao Atlético sem a cantoria dos campeonatos. Pô, a gente ganhou a nossa Libertadores com todo o significado que isso tem, quer dizer, 40 anos, 42 anos sem um título realmente importante. A gente ganha a Libertadores e o clube se recusa a colocar uma estrela em cima do escudo. Nós não colocamos uma estrela. E eu acho isso incrível, cara. Sabe, a gente se basta com a nossa estrela do Brasileiro de 71. E não queremos mais, não é isso. Sabe? E eu concordo totalmente. Inclusive, o livro foi lançado antes dessa decisão e internamente o Atlético falou para mim, a estrela vai ser dourada. Por isso tem a estrela amarela e a estrela dourada na capa aqui do livro. Mas quando veio essa decisão, eu falei, essa decisão é maravilhosa. Porque, eu não sei, são as nossas coisas, mas eu acho que estrela a gente talvez devesse ter colocado uma quando a gente ganhou a Série B. Porque aquilo, eu acho que estrela a gente tinha que ter colocado no dia que a gente caiu cantando o hino com 60 mil pessoas no Mineirão. Sabe, aquilo é uma coisa
maravilhosa, né? Agora, a nossa paixão, eu acho que tem a ver com essa utopia. É uma coisa que você não pode largar a mão de uma história como essa, sabe? E, obviamente, ela tem a ver também com a sequência de injustiças que a gente é submetido desde 77. Né? Em 77, o Reinaldo ele é retirado da final do campeonato. A gente é vice-campeão invicto com 10 pontos à frente do campeão. Olha o tamanho da injustiça que contém isso, é uma coisa impensável. Depois a gente é roubado em 80, depois a gente é roubado em 81, depois acontecem azares incríveis, né? Não é só a injustiça dos homens, né? Ela também é divina, né? A bola que quica lá dentro, o cara não vê, né? E aí tira a gente de uma final. É uma Cerezo jogando a bola no Mineirão. A chuva, né? A chuva dos anos 2000 contra o São Caetano, aquela final contra o Corinthians em 99, né? Que a gente faz 3-0 no primeiro tempo, aí o Marques machuca, quer dizer, como todo injustiçado, eu acho que a gente reage com a força e o poder do injustiçado, sabe? Então, a nossa força e a nossa paixão, ela tem o tamanho da força e da paixão do injustiçado. Sabe? Qualquer coletividade injustiçada, como a gente foi e aprendeu a ser, é grave, a gente se torna assim, sabe? Eu tinha 9 anos de idade em 81. Aquele jogo, para mim, a minha avó araxaense era freira. Foi uma freira que não perseverou, como se diz, mas ela foi uma freira até 30 e poucos anos de idade. E ela largou a igreja, uma freira dominicana, e ela se casou com um fazendeiro em Araxá. Então, é uma família, minha avó rezava o terço, é muito medo de chuva, então começava a chover, ela começava a rezar o terço e tal. Então é uma família religiosa. Então, para mim, em 81, eu com 9 anos de idade, na hora que o Atlético tinha aquela decisão ali para ver quem continuava na Libertadores, e obviamente quem passasse ia ser campeão da Libertadores, ia ser campeão do mundo como o Flamengo foi, naquele momento eu falei, isso aqui é Deus. Isso é Deus. Nós vamos devolver o que eles nos roubaram na final de 80. Quando a gente é roubado daquele jeito, eu perdi Deus, cara. Eu perdi Deus. Sabe? Eu verdadeiramente perdi Deus com 9 anos de idade. E fiquei uma criança realmente traumatizada com aquele negócio. Sabe? Com o tema da injustiça. Aquilo era completamente injusto. Os homens não eram confiáveis, Deus não era confiável. Sabe, isso aos 9 anos de idade é uma informação poderosa. Isso molda o seu, sabe? Quando você dá uma importância que eu dou para o Atlético, involuntariamente, porque você não tem culpa de se transformar num maluco fanático com 5, 6 anos de idade, não foi você que provocou aquilo, alguém fez isso com você, né? Então, agora, quando você é esse maluco, involuntariamente, e isso te acontece com uma fase em que você acredita nas pessoas, e você acredita em Deus, e aquilo tudo rui. Então a gente é forjado nisso, né? Nessa história, nessa utopia maravilhosa, interrompida quando ela ia se realizar, porque o Atlético de todos os tempos, sem dúvida, é o Atlético do Reinaldo, do Éder, do Toninho Cerezo, do Luizinho. Sabe? Quando aquilo ia se concretizar, sabe, a gente é surrupiado, roubado, é mesquinho, sabe? E por uma conjuntura que é a ditadura, o inimigo é o Reinaldo, sabe? Isso faz a gente ser desse jeito, sabe? Isso faz a gente ser assim. Eu estava assistindo na casa de uns amigos no Sion, não pertinho onde eu não moro hoje. Terminou aquilo, todo mundo foi para um lado, outro foi para outro. Eu desci sozinho
Avenida Uruguai, e andei até a Pampulha. Sozinho. Eu acho que, inclusive, eu estava aqui pensando, acho que eu estou andando até hoje, viu, depois daquele dia. Não parei de andar, não, de raiva, de ódio. Imagina tudo. Eu sou aquele cara que saiu da casa dos amigos e continua andando. Eu estou andando com raiva daquele dia até hoje. Loucura. Aliás, nós estamos conversando assim, mas certamente todo mundo que está ouvindo a gente, cada um tem uma experiência. Tomara que o seu filme consiga reproduzir isso. Eu te agradeço imensamente esse bate-papo. Muito obrigado, e Afonso. dizer que vamos tentar fazer desse jeito aqui durante esse período que estaremos confinados. E por favor, gente, fiquem confinados. É o único jeito de parar com esse coronavírus. Beleza? Obrigado. Valeu. Obrigado, Afonso. Obrigado. Assim, ó. Valeu.